O que você leu no título desse vídeo não é clickbait. Hoje falaremos de um dos casos mais curiosos que eu já vi na minha vida, sobre um homem que usou uma bola de yoga para assassinar sua esposa e a sua filha em Hong Kong. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, eu sou a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, quadro aqui no canal em que falamos de casos e mistérios que aconteceram em países da Ásia enquanto bebemos um café gelado. Nesse mês de março a gente vai fazer uma maratona do Cafezinho Investigativo, então vão ter vídeos de casos toda sexta ao meio-dia aqui no canal. Mantendo os meus vídeos sobre notícias de K-pop todos os domingos. Ligue as notificações. E como sempre, eu vou deixar de aviso que os temas que a gente aborda nesse quadro são um pouco mais adultos e podem ser perturbadores para algumas pessoas, então fica aí de aviso antes de vocês começarem a assistir. No dia 22 de maio de 2015, por volta das 3h30 da tarde, um corredor estava fazendo jogging na rua, na vila Maon Shan Sayo, desculpa se eu falei errado, em Hong Kong, quando ele avistou um Mini Cooper amarelo parado na beira da estrada do lado de um ponto de ônibus. O fato que mais chamou a atenção naquela cena é que o limpador de para-brisas do carro estava ligado, apesar de não estar chovendo naquele dia. Quando ele se aproximou do carro, ele viu uma mulher adulta e uma adolescente aparentemente dormindo no interior. De fato, era uma cena estranha, porque era um carro parado no meio da rua, mas não era estranho o suficiente para o corredor tentar acordar as duas pessoas, ele não sabia o que estava acontecendo. Então ele continuou a fazer o seu jogging como se nada tivesse acontecido. Daí, 45 minutos depois, ele estava voltando da sua corrida e ele reparou que o Mini Cooper estava exatamente no mesmo lugar, com um para-brisa ligado, e o mais preocupante que é que as duas mulheres ainda estavam exatamente na mesma posição. Foi então que, presumidamente, ele decidiu bater na janela do carro para tentar acordar as mulheres, e quando elas não deram nenhuma resposta, ele ligou para a ambulância e para a polícia. As mulheres eram Won Shifin, de 47 anos, e sua filha de 16 anos, Lilin, ou apenas Lily. As duas foram imediatamente levadas para o hospital, onde coincidentemente o pai da família trabalhava como anestesista, mas infelizmente quando elas chegaram lá no local elas foram pronunciadas mortas. Quando os médicos legistas fizeram um exame no corpo das duas, eles descobriram que a causa de morte tinha sido intoxicação por monóxido de carbono. Aparentemente, elas tinham uma quantidade 50 vezes maior do que o normal de CO no sangue. Existem vários registros de pessoas que acabaram falecendo por inalar monóxido de carbono, porque às vezes, quando o carro não está funcionando 100% normal, podem sair gases daquela parte do escapamento do carro, e como esse gás não tem cor nem cheiro, as pessoas não se tocam que elas estão inalando esse gás tóxico, e se elas ficarem por exemplo, 20 minutos inalando, fatalidades podem acontecer. Só que o problema é que quando eles foram investigar o Mini Cooper, eles descobriram que ele estava funcionando perfeitamente normal. Para ter 100% de certeza que o carro não estava tendo nenhum problema de escapamento, parece que a polícia de Hong Kong até pediu para alguns funcionários da BMW da Alemanha checarem o carro. Eles não conseguiam entender exatamente o que aconteceu, até que eles acharam um objeto muito estranho dentro do carro, que foi a partir dele, que eles começaram a construir suas próprias teorias. O objeto que deixou todos os investigadores em choque e que também deu nome ao caso é uma bola de yoga totalmente murcha que foi encontrada no porta-malas do Mini Cooper e que também estava faltando aquele pininho de manter o ar dentro da bola. E se alguém tivesse enchido a bola de yoga com monóxido de carbono para arquitetar a morte das duas mulheres? Parece absurdo, parece o tipo de teoria que a gente só encontra na internet, mas quando os investigadores analisaram o interior da bola, eles descobriram traços de monóxido de carbono em níveis completamente anormais, confirmando as suspeitas. O principal suspeito? O marido e pai das vítimas, Ko Kin-sang, de 53 anos. Para entender por que ele teria planejado a morte da sua própria família e como ele usaria uma bola de yoga para cometer esse crime, a gente tem que entender um pouco mais sobre o que acontecia na vida dessa família dentro de casa. Ko Kin-sang nasceu na Malásia, mas ele morava lá em Hong Kong e ele parecia ter a vida perfeita. Ele tinha 2 empregos que pagavam super bem, um como médico anestesista no Hospital Prince of Wales e como professor na Universidade Chinesa de Hong Kong. Ele também era casado com Won Shifin, que eles se conheceram quando os dois moravam no Reino Unido nos anos 80. Juntos eles tinham 4 filhos, 3 meninas e 1 menino, todos com idades aí entre 12 e 20 anos. Ele parecia ter a vida e o casamento
casamento perfeito, mas era tudo bem de fachada, como descobriram os investigadores. A Won deixou um diário relatando qual era a realidade do casamento dos dois nos últimos 5 anos. Parece que dentro de casa eles agiam como se eles nem fossem casados, então eles até dormiam em quartos diferentes e eles mal se falavam. Eles deliberadamente colocavam agendas diferentes para cada um para eles não se encontrarem. Segundo a cunhada do Ko, os dois não estavam se dando bem já fazia um tempo. O Ko já tinha acusado a Won várias vezes de não ser uma boa mãe e não ter ambição pelos seus filhos. Ele falou isso literalmente. Eu não sei exatamente o que ele queria dizer com isso, mas acho que de tanto repetir, a Won acabou acreditando naquelas palavras, porque em vários momentos no diário dela, ela fala do fato dela não ter dado uma vida boa para os filhos, dela se arrepender disso e também dela se arrepender de não escutar o marido quando ela precisava. Isso porque, segundo o que a polícia descobriu, o Ko estava traindo a esposa com uma outra mulher. E essa amante dele, que a gente vai chamar só de Lee, tinha um grande envolvimento com a família, ela era super próxima. Porque ela foi estudante do Ko na universidade, depois ela se tornou professora assistente do Ko lá na mesma universidade onde ele dava aula. E por fim, ela foi tutora de mandarim para as crianças da família entre 2003 e 2004. Não se sabe exatamente muito bem quando esses dois começaram o relacionamento e se ela conseguiu esses empregos porque ela já estava em um relacionamento com o Ko, ou se eles começaram um relacionamento porque ela era tão próxima da família. Só sei que durante as investigações o Ko contou para a polícia que o relacionamento dele com a Lee só tinha começado em 2013, só que a cunhada dele diz que faz anos, era muito anterior a isso. Parece que nesse mesmo ano de 2013 a Won descobriu sobre a infidelidade do marido, mas mesmo assim ela decidiu que não queria se divorciar. Os dois decidiram ficar juntos, mas por conveniência. Primeiramente por causa dos filhos, eles acharam que seria melhor para o psicológico dos filhos e também assim, nenhum deles queria criar 4 crianças sozinho. Também tinha a questão do dinheiro e dos imóveis que eles compartilhavam. A Won, até onde eu sei, era dona de casa, então ela realmente dependia do salário do marido para o sustento dela e das crianças. E para o Ko, basicamente, significaria repartir todos os bens dele e pagar pensão. Então eles decidiram continuar casados só no papel, mas não ter um relacionamento de casal dentro de casa. Como eu falei antes, eles nem se conversavam. Então tá aí uma motivação do crime. Os policiais acreditam que o Ko queria se livrar da sua esposa e fazer parecer que era um acidente, porque dessa forma ele ia conseguir manter todos os bens, ele ia ficar com as crianças e poderia se casar novamente. E agora vamos para a parte mais assim misteriosa desse caso, que é porque, entre tantos os métodos que ele poderia ter escolhido para arquitetar esse crime, ele resolveu encher bolas de yoga com monóxido de carbono. Como eu já falei antes, o Ko era professor e anestesista e, segundo o relato de muitos médicos que trabalhavam com ele era um homem muito inteligente e que era muito conhecido por usar técnicas inovadoras no seu trabalho. Ele já chegou a ter o seu trabalho publicado em revistas importantes do meio científico e ele era bem renomado. Então, por aí a gente já sabe que ele estava sempre conduzindo testes para, desenvolver novos métodos dentro da medicina. Não muito tempo antes do crime, o Ko tinha comprado monóxido de carbono, teoricamente, para fazer um experimento no laboratório da universidade envolvendo coelhos. Mas não só isso, algumas testemunhas viram ele carregando 2 bolas de yoga grandes até o laboratório e enchendo de monóxido de carbono. Segundo o próprio Ko, ele realmente levou essas bolas de yoga para o laboratório e ele só encheu de monóxido de carbono porque ele estava tendo um problema com ratos dentro de casa. Então ele queria usar esse gás como controle de pestes. É uma explicação muito duvidosa? Completamente, mas ok, vamos continuar. Segundo os investigadores, o que aconteceu foi o seguinte: a mulher que trabalhava na casa da família como empregada lembra do Ko chegando na noite anterior ao crime com uma bola de yoga. Nessa mesma noite, a Lily achou essa situação muito estranha e perguntou pro pai por que ele tinha levado uma bola de yoga para casa. Segundo o próprio Ko, ele contou para a filha que tinha monóxido de carbono lá dentro, que era super perigoso e que ele não queria que ela chegasse perto.
certo. No dia seguinte, todos os filhos foram para a escola, menos a Lily, por algum motivo que eu não consegui encontrar na internet. Aparentemente, o pai deixou ela não ir para a escola, mas ele falou especificamente que não era para ela sair de casa, que ela precisava terminar o dever de casa e que não era para ela sair por nenhum motivo. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Foi então que o Cole saiu de casa para ir para o trabalho e ele pegou um dos 2 carros da família. Então ele sabia que a esposa teria que sair naquela manhã e pegaria o Mini Cooper amarelo. A polícia acredita que o Cole colocou a bola de yoga no porta-malas do Mini Cooper algum momento antes dele sair de casa e que ele deixou aquele pininho solto para que o ar fosse saindo de pouco em pouco. Porque, tipo assim, a Wong poderia por algum motivo ter colocado a bola de yoga dentro do carro sem saber que ela estava cheia de monóxido de carbono, já que os dois não conversavam e que, né, talvez tenha vazado e que fosse um acidente. Mas a empregada disse que tem 100% de certeza que não viu nem a Wong nem a Lily carregando a bola de yoga até o carro, então ela já devia estar lá dentro quando as duas entraram. Os investigadores também acreditam que o Cole não tinha nenhuma intenção de matar a Lily ou nenhum dos filhos. Isso por causa daquele sermão que ele deu antes na Lily para ela não sair de casa e também porque ele parecia estar realmente abalado quando contaram as notícias no dia da morte das duas. Mas, né, infelizmente a Lily resolveu acompanhar a mãe, seja lá para onde elas estavam indo, e foi uma das vítimas. A polícia já tinha todos os motivos para acreditar que o Cole era realmente o culpado, mas eles não tinham nenhuma evidência substancial para poder culpá-lo, né? Então eles não tinham nenhuma gravação de vídeo mostrando o exato momento em que ele botaria a bola de yoga dentro do carro. Como todas as evidências eram circunstanciais, cabia apenas ao julgamento das pessoas no júri decidir se foi um crime premeditado ou um mero acidente. Durante o julgamento, o advogado do Cole apresentou uma teoria alternativa para o que aconteceu. Segundo ele, a Lily tinha dificuldades de leitura e tinha TDAH, então ela não estava indo muito bem na escola. Como o pai era super rígido e ela tinha uma saúde mental já fragilizada, eles deram a entender que talvez ela tenha tentado se suicidar porque ela já sabia que tinha monóxido de carbono dentro da bola de yoga. Lembrando, né, que na noite anterior o Cole teoricamente tinha contado isso para Lily. A defesa também alegou que o Cole não tinha motivos exatamente para assassinar a Wong, já que ela já sabia da infidelidade dele e meio que ela não ligava muito para isso. Os dois já tinham todo aquele acordo de permanecer casados, porém separados, e parece que até os filhos já sabiam o que estava acontecendo. Então, teoricamente, ele não teria motivos para cometer o crime. Mas o júri não acreditou muito nesses argumentos. Provavelmente seria um método muito incomum para Lily tentar se suicidar com monóxido de carbono e por que ela faria isso com a mãe dela presente. Além do fato de que a morte da Wong significaria a liberdade do Cole de não viver mais essa vida insatisfatória dentro de casa e ele não teria que dividir os bens. Também tem relatos de várias testemunhas próximas à família que contradizem essa teoria do Cole. A cunhada dele falou que ele era o tipo de homem que acreditava que nada que você faz está errado caso você não seja pego, meio que afirmando que ele não tinha um bom caráter e que ele era capaz de qualquer coisa. A empregada também disse que não tinha infestação de ratos coisa nenhuma na casa, então não teria motivo nenhum dele levar aquelas bolas de yoga. O julgamento durou 21 dias e no final de 2018 o júri decidiu unanimamente que o Cole era realmente culpado por matar sua esposa e sua filha. Ele foi sentenciado à prisão perpétua e o juiz disse: "É chocante que um homem com tanta educação e tão bem-sucedido tenha criado um método tão calculado de se livrar da sua esposa." De todos os casos que a gente abordou, eu não diria que esse é o mais misterioso. Na verdade, tudo faz bastante sentido e a investigação não foi lá muito longa. Eu acho que a curiosidade mesmo é no método, tipo bola de yoga. E se você achou uma bola de yoga um método super estranho para cometer um crime, porque você não assiste esse outro vídeo que eu criei sobre idols de J-pop que foram stalkeadas por fãs, em que um homem encontra a menina só pelo reflexo dos olhos dela em uma foto. Se você já não era inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, me siga no Instagram para saber mais sobre a minha vida, se é que você quer, eu ficaria muito feliz. E não vamos perder nenhum vídeo da maratona do Cafezinho Investigativo aqui no canal, eu espero. É isso, gente, esqueci de tomar o resto do meu café e são 8 horas da noite, quem não vai dormir de madrugada? É isto. Até a próxima, Heart!